Fadados pelo impulso de nossas emoções, mendigamos nossos sentimentos pelo ar do passado. Vivemos na expectativa de que amadurecer está inteiramente ligado aos músculos criados pela alma através dos nossos esforços emocionais. O impulso nos move, não retemos palavras, não levamos desaforo para casa, ganhamos as razões, mas perdemos a paz. Nos encontramos diante de um cenário vazio e seco de emoções afetivas. Ganhamos as discussões e perdemos nas nossas guerras internas. Uma gama em explosão ou o espírito em ebulição? Nos controlamos superficialmente. Usamos um verniz para deixar passar, mas a ausência do autocontrole real nos expõe aos transtornos emocionais, motivos banais e ilusões frustrantes. Não investimos no amor, não estamos prontos para amar. Para ser tocado por ele é necessário desarmarmos as bombas presas à nossa alma. O controle que não somos capazes de manusear. Aceitar ser o melhor que podemos ser e entender que a nossa maior força começa ao reconhecermos as nossas fraquezas. Touch. Toque o céu e seja tocado por ele, mas controle suas emoções. Não seja um selvagem. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui nessa tarde tão linda, tão maravilhosa, né? Poder estar aqui falando com vocês, poder estar aqui falando, né, da parte da palavra de Deus. Mas o negócio é o seguinte, tem hora, que eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Cara, ter que acordar cedo para ir para a igreja, isso me deixa louco. Isso me deixa louco. Mas, na verdade, eu não vim aqui para falar isso. Eu vim aqui para falar como o Espírito Santo, né, se move. Hoje eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sou agora, né, um homem em paz comigo mesmo, não é mesmo? Mas uma coisa que me irrita é nego ficar com o celular na hora do culto. Tirou o celular do bolso, dá vontade de catar essa porcaria do celular, do capeta, do endemoniado e jogar debaixo do caminhão. Explodir esse celular. Não foi para isso que eu... Desculpa, irmão, desculpa. Não é essa a minha intenção, né? Eu tô tranquilo, tô bem, né? Até quando a gente se batiza, eu me batizei há uns dias atrás aí, e eu comecei a sentir, né, que eu sou cheio agora da paz do Espírito Santo, né? Agora eu tô de boa, né? Mas às vezes, né, quando acontece... Rapaz, peraí. Cadê o dinheiro que tava aqui? Irmãos, eu acabei de vir da padaria, e aquela abençoada da atendente, aquela filha de Jesus, ela me deu o troco errado. Eles acham que a gente é crente, mas a gente é bobo. A gente não é bobo, não. Eu sou um crente que eu fui batizado e meu bracinho ficou para fora. Eu tô louco para enfiar a mão na cara daquela cidadã. Quem mandou errar comigo? Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Agora, calma. Bom, quem aqui nunca teve nenhum tipo de problema desse tipo? Quem nunca acordou com o pé direito e falou, cara, hoje vai ser meu dia. Hoje vai ser o dia que eu acordei na vida. Hoje eu vou fazer tudo na maior paz, na maior tranquilidade. E de repente uma coisinha pequena que acontece, alguém te fecha no trânsito, alguém dá uma buzinada na sua orelha, alguma coisa acontece, você já perde a calma e sai de si. Você já deixa tudo aquilo que você estava sendo naquele dia para viver um dia muito pior, para colocar para fora tudo aquilo que você tem de pior. Se isso acontece com você, seus problemas acabaram. É nessa tarde que nós vamos falar sobre isso com vocês. E espero que o Senhor possa ter realmente liberdade, Espírito Santo, para ministrar a tua vida através de mim. E que o Espírito Santo possa realmente falar e transformar o teu caráter, o meu caráter também. E que a gente possa realmente crescer juntos na presença de Deus, amém? Bom, como a gente está falando aqui, né? Acho que vocês já perceberam. A gente está puxando um pouquinho para esse tema dos super-heróis. E mostrando que ninguém é tão super assim. Ninguém é tão super assim. Nem os personagens dos quadrinhos, que nem são de verdade, são tão super assim.
Nem quem você olha e fala assim, nossa, aquele cara é o melhor pregador do mundo. Aquele cara ali, nossa, ele é o cara mais rico do mundo. Não, aquele outro cara ali, esse cara é demais. Nem essas pessoas são perfeitas. E a gente precisa ser tratado, a gente precisa ser transformado. E essa transformação, ela não vem de outro lugar senão do Espírito Santo. Então, nessa tarde, nessa primeira ministração da tarde, agora a gente vai falar sobre isso. É uma ministração um pouco selvagem, como o Hulk é selvagem. E por isso eu vou começar contando um pouquinho da história desse carinha aí. Uma história que não é tão real assim, mas eu sei que é uma história bem interessante, bem legal. Eu não sei, alguém já assistiu nos filmes? Alguém já assistiu Vingadores, alguma coisa assim? Já viu esse personagem em ação? Quem vê ele ali, pensa simplesmente que ele é uma massa verde, não sei o quê, que ele quebra tudo, que ele desfaz tudo, que a vida dele é muito da hora, porque a nossa vontade quando a gente está com raiva é pegar as coisas e sair quebrando, não é? Cara, outro dia eu vi até uma reportagem falando que agora tem um restaurante, que você vai no restaurante, você paga, eles te deixam numa sala, com umas coisas velhas, tipo televisão, lâmpada, coisa do tipo, e você pode quebrar tudo que tem ali. E você vê como é louco isso? A gente pensa assim, cara, tudo que a gente tem vontade, na verdade, de extravasar e de colocar para fora aquilo. Mas será que isso é o melhor para a gente? Será que é isso que Deus tem para a gente? Será que é isso que Deus tem para você? Será que quando você extravasa, põe para fora, as coisas que acontecem são benéficas? Então vamos conversar sobre isso aí nessa tarde. Começando pelo Hulk. Hulk, na verdade, não era Hulk o nome dele, era Bruce. Para começar, ele tinha um pai, uma mãe, claro, como todos nós. O nome do pai dele era Brian, o nome da mãe dele era Rebecca. O pai dele era um cientista muito famoso na época, trabalhava com radiação. Trabalhava com essa parte de atômica que eles falam, E um certo dia ele ficou exposto a uma radiação um pouco a mais. E para quem sabe, que estuda dessa parte de radiação, sabe que a radiação, ela pode trazer mutações para as pessoas. Claro que isso não acontece desse jeito na vida real, tá? Ninguém vai para uma usina radioativa esperando virar o Hulk, pelo amor de Jesus. Não vai tentar isso, tá? Eu já vi uma história de um cara que foi picado por uma aranha porque queria virar o Homem-Aranha. Então vamos... Bom, é o seguinte... O pai do Hulk, o Brian, ele foi exposto a uma radiação. E essa radiação, ele ficou com medo de ter filho, porque ele achava que se ele tivesse um filho, esse filho viria com mutação, vamos dizer assim. Poderia vir com superpoderes ou alguma coisa do tipo. Beleza, ele casou com a esposa dele lá, com a Rebecca, e por acidente eles tiveram um filho, que foi o Bruce. O Bruce que era uma criança que nasceu superdotado, ele era super inteligente. Ele era um gênio mesmo quando era pequenininho. E de repente, num desses dias que o Bruce estava ali construindo um brinquedo que na verdade tinha 3 anos, ele não teria capacidade para construir. Eis que acontece o seguinte: o pai dele vem para tentar matar ele, porque ele acha assim, o cara é mutante, ele vai me fazer algum mal. Por isso também pelos ciúmes que ele tinha da mãe, do relacionamento do Hulk com a mãe dele. Então quando ele foi para matar o bebezinho lá, o Bruce, o que aconteceu? A mãe dele tomou a frente, a mãe dele acabou apanhando e acabou falecendo. Então o Bruce, ele viu os pais dele, um matar o outro aos 3 anos de idade na frente dele. Então já começa com uma história que é pesada, que é difícil. Uma história de um confronto que não é fácil. Nisso o pai dele foi preso, ele é mandado para a casa da tia para ser criado, Depois de muitos anos ele encontra o pai dele, quando ele vai visitar a mãe dele no cemitério. Ele vai visitar a mãe dele, encontra lá o pai dele, eles começam a discutir, eles brigam, e o Bruce fica tão nervoso ao ponto de, ele mesmo não tendo ainda a transformação de Hulk, ele mata o pai dele. Então você vê que dentro dele já tinha um ódio, já tinha algo maléfico machucando ele por dentro. Ele não era um cara curado, um cara sarado, um cara transformado. Ele tinha ali seus problemas já dentro dele. Beleza, aconteceu isso, foi tido pela polícia como um acidente, não aconteceu nada com o Bruce em si, a não ser a perda mesmo. E aí ele começa a estudar para virar um físico nuclear. Sendo assim um físico nuclear, ele vai estudar também parte de radiação e tudo mais. E ele começa a trabalhar para o governo dos Estados Unidos. E ele começa a fazer um projeto de uma bomba, que chama Bomba G.
E essa bomba G, ela é uma bomba de radiação gama, né? É um tipo de radiação que existe mesmo na vida real, né? Mas não transforma ninguém em Hulk, só mata as pessoas. E tendo ali ele feito essa bomba, no momento que eles vão fazer o teste com a bomba, um garoto entra na área de explosão. O Bruce vai para tentar tirar esse garoto da área de explosão, e no que ele consegue tirar o garoto, ele é explodido pela bomba. Mas por ele já ter essa radiação no corpo dele, ele, ao invés dele morrer, ele começa a se transformar nesse monstro verde que a gente já conhece aí como Hulk. Essa é a base da história dele, de como ele surgiu, né? Beleza, até aí foi uma história triste, mas uma história, o cara ganhou superpoderes, legal, muito bom, bacana. Mas daí pra frente as coisas não melhoraram pro Bruce. Muito pelo contrário, o cara começou a se lascar cada vez mais. Primeiro que ele não conseguia controlar aquilo que tinha dentro dele. Era como se outra pessoa tivesse dentro dele. É assim como a gente fica com raiva. Quando você fica com raiva, não parece que você vira outra pessoa? Você fica cego, você quer resolver aquilo naquele momento, quer fazer de qualquer maneira. E foi o que aconteceu com o Hulk. Mas ao invés dele simplesmente externar numa cara feia, ou então em gestos mais bruscos, ele começava a se transformar nesse monstro que todo mundo conhece, né? Que é o Hulk. Vivendo isso, então, pode parecer, o cara agora virou super-herói, bacana, legal, mas não. Ele começou, por ele ter essa radiação toda, o contato dele com a menina que ele era apaixonado, que virou sua esposa, começou a contaminar ela de uma forma que ela começou a ficar doente, ficar muito doente. E esse contato fez com que ela ficasse doente, com uma doença terminal, por causa da radiação que ele emitia quando ele virava o Hulk. Então, só por causa disso, ele já meio que foi o responsável pela morte da sua esposa. Só por aquilo que ele tinha dentro dele. Então, você vê que vai piorando o negócio, vai piorando. E depois disso, ele continuou sua vida ali daquele jeito, tentando se acalmar. E por mais que ele tentasse se acalmar, por mais que ele tentasse se conter, uma hora ele explodia por coisa pequena, ele acabava ficando nervoso e causava uma destruição de demolir uma cidade, coisa do tipo. Vendo isso, os outros super-heróis, né, que o pessoal conhece aí desses filmes aí também, como o Homem de Ferro, o Homem de Ferro e essa galera que anda junto com eles fizeram uma nave, né? Primeiro eles mandaram o Hulk para uma missão, falando que era para ele salvar lá a cidade. E na verdade, eles que tinham armado isso, e com isso eles colocaram dentro de uma nave e mandaram ele para outro planeta. Por pensar que ele, quando perdia o controle, ele ficava tão destrutivo que ninguém queria ficar perto dele. Ninguém poderia ficar perto dele, porque ele era uma ameaça para todo mundo ao seu redor. E ele foi mandado lá para esse planeta. Lá nesse planeta ele foi, ali conseguiu viver um tempo bem, sendo Hulk mesmo, porque naquele planeta era um planeta de gladiadores e tudo mais. Então ele ficou bem, ele conseguiu ser o rei do planeta, até que uma explosão matou a sua família que ele tinha lá, a sua esposa e seu futuro filho que estava na barriga dela. E ele achou que essa explosão tinha sido feita pelo pessoal daqui da Terra. Ele volta com uma raiva como ele nunca tinha antes. Uma raiva muito maior, e quem sabe a história do Hulk sabe que quanto mais raiva ele tem, mais forte ele fica. E ele volta com essa loucura, que ele chega, ele desce a porrada de todos os heróis que vão na frente dele. Ele acaba com a raça de todo mundo que aparece na frente dele. Até que uma hora chegou um que conseguiu dominar ali, controlar a situação, e aí ele parou um tempo com essa destruição. Mas ele continuava vivendo mal. Esse fato dele ter acabado assassinando a esposa dele e dele não conseguir se controlar, era um motivo para ele tentar um suicídio. De tempos em tempos ele tentava um suicídio. Mas por ele ser o Hulk, por ele ter esse poder, ele não conseguia se matar. Então ele não conseguia conviver com ele mesmo. As pessoas ao seu redor não conseguiam conviver com ele, a ponto de que ele ficou um tempo sem virar um Hulk. E ele construiu como se fosse uma arma, uma flecha, que poderia realmente matá-lo. Porque bala normal não consegue, nada disso de veneno, nada disso consegue matar ele. Mas ele, como era um cientista, ele conseguiu construir uma arma que de fato pudesse matar ele. E aí ele deu na mão do Gavião Arqueiro, que é o cara dos Vingadores também. E naquele momento que ele falou o seguinte: tô te entregando isso aqui. Se eu tentar virar o Hulk, eu quero que você me mate. E foi assim que aconteceu. Num dos momentos eles começaram a discutir ali, começou uma discussão, o Gavião Arqueiro puxou a flecha e deu na cabeça do Hulk, e o Hulk
atualmente, até nos quadrinhos mesmo, na história, nesse momento ele está morto, que nos quadrinhos vai e volta herói de monte, né? Mas nesse momento ele morreu, morto pela sua própria arma, por algo que ele mesmo construiu, por ele não conseguir aguentar aquilo que tinha dentro dele, por ele não conseguir suportar viver daquele jeito. É uma história pesada, né? Tipo, você fala, pô, mó da hora, o bicho ia ficar verdão, ficar fortão e sair destruindo tudo. Mas é da mesma maneira quando você fica nervoso. Tipo assim, você olha e você fala, esse não sou eu. Não sou eu que estou fazendo isso, não sou eu que quero fazer isso. As pessoas ao seu redor, todas veem em você uma força destrutiva e não querem ficar perto de você. Beleza, a gente contou agora essa parte de uma história que não é real, né, na verdade, né, todos sabem. Mas agora vamos passar por uma parte de uma história que é mais real, que aconteceu. Bom, eu quero falar agora sobre um outro personagem que, na verdade, não tem nada fisicamente a ver com o Hulk, mas que as suas atitudes, de quem ele era por dentro, ocasionaram os mesmos tipos de problema que o Hulk teve. Bom, e como é que foi? Quem que é esse cara? Vamos falar um pouquinho do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Acho que a maioria do pessoal da igreja sabe disso. Israel antes, eles eram divididos por tribos, né? Então, era como se fosse várias povos assim, separados, morando no mesmo lugar, e que todo mundo podia dar seu pitaco, né, na verdade. Cada um era responsável mais por uma coisa, mas todo mundo dava pitaco no governo geral. Até que um dia, por meio que moda mesmo, o pessoal em volta ali, dos países em volta, dos locais em volta, começaram a erguer reis, né? A monarquia começou a ser instituída. Ou seja, quando começou isso daí, o povo de Israel falou para Samuel e para Deus, a gente quer um rei também, a gente não quer continuar vivendo desse jeito, a gente vai precisar de um rei. E quando, né, foi falado isso, a gente vai precisar de um rei, começou, vamos dizer assim, uma procura por um rei, por alguém que fosse digno de ser rei de Israel mesmo, que pudesse ali dominar sobre aquela terra toda, e que pudesse ser alguém que pudesse, vamos dizer assim, guiar Israel pelas guerras, vencer as guerras e dominar territórios. E na verdade, Saul, voltando um pouquinho na história, né? Saul, ele era um cara, filho de uma família muito rica, poderosa na tribo de Benjamim. Porém, a tribo de Benjamim era a menor tribo que tinha. Era a tribo mais pequenininha, que tinha menos voz ativa, né? Mas Saul, ele era um cara, diz, né, na história, que ele era um cara que tinha ali propriedades físicas muito boas, né? Diz na própria Bíblia mesmo, que ele era mais ou menos 1,5 palmo mais alto que todos da sua tribo, de todos dali do povo. Ou seja, o cara era grande, diz que ele era forte mesmo, robusto, ele já tinha experiência em guerras, era um cara que era super inteligente, né? Tinha um poder de guerra mesmo, já instituído nele muito antes dele ser rei, né? Ele vencia, né? Isso também é uma coisa que diz na história, que as competições que tinham físicas, como o cara mais veloz da tribo, o cara mais forte da tribo, ele vencia todas que vem ele conseguia vencer. Cara, ele era um cara que era daqueles que você vai bater o olho e vai falar, cara, que da hora esse cara. Pô, o cara, ele é forte, ele é bonito, ele tem dinheiro, a família dele é rica, ele tem tudo, cara, tem tudo. Ele não precisa de nada, ele não precisa de mais nada. Mas quando Samuel chegou para conversar com ele, depois de Deus ter dado sinal para Samuel que seria Saul, Deus escolheu ali das características que o povo queria num rei, Saul tinha todas. O povo queria um rei daquela maneira e Deus foi lá e realmente falou, então vai ser esse cara aqui, vai ser Saul que vai ser levantado. E Samuel, que era o profeta da época, né, ele vai atrás ali de Saul e vai conversar com Saul, chamar Saul para ser rei. No começo, Saul começou a relutar muito, porque para ele, na cabeça dele, apesar de todo mundo falar para ele o contrário, ele era pequeno e ele não conseguia, vamos dizer assim, se aceitar 100%, porque na opinião dele, ele era um cara como se fosse falar assim, era de uma cidadezinha do interior para virar o presidente do Brasil. O cara era de uma cidade pequena, ele era bom dentro da cidade dele, ele era o melhor da cidade dele, ele era, mas ele era de uma cidadezinha pequena, então tipo assim, ele era meio que o caipira no meio das outras tribos. E ele com isso, ele não conseguia se aceitar.
Ele não conseguia colocar na cabeça dele que ele era mesmo o cara mais rápido, o cara mais bonito, o cara mais forte que podia ter para assumir o reinado. Um cara que tinha realmente inteligência suficiente para tomar aquele trono e fazer um bom reinado debaixo da vontade de Deus. Mas beleza, ele foi convencido de fato até por Deus mesmo, porque Deus tinha escolhido a vida dele. E ele foi realmente, começou ali seu reinado. E Saul, cara, ele foi um grande rei. No tempo que ele esteve debaixo da vontade de Deus, ele foi um grande rei. Pra vocês terem uma noção, ele conseguiu conquistar ali mais ou menos, em pouco tempo, região de 5, 6 povos, numa tacada só, assim. Ele juntou o exército ali, um exército que não era tão grande, que fala que era mais ou menos 3.000 pessoas, e juntou aquele exército, e ele começou a dominar as terras ao redor dele. Ele conseguiu vencer batalhas que não venciam há muito tempo. As tribos ali de Israel estavam meio que estagnadas durante um tempo, quando Saul assumiu. E Saul ele conseguiu levar que realmente Israel pudesse vencer, pudesse ser vitoriosa sobre todas as tribos, os países em volta ali, os povos em volta dele. E Saul estava indo muito bem. E Saul estava mandando bem demais. Ele era o cara que realmente as pessoas olhavam e falavam: cara, esse é o rei que a gente queria fazer, que a gente queria ter, na verdade. E aí isso começou a encher o coração de Saul. Isso começou a trazer dentro dele, vamos dizer assim, feridas, machucados. Mas não machucados que ele achava que estava sendo machucado. Ele achava que ele estava forte, mais forte do que nunca. Mas aquilo foi corroendo ele por dentro. E por que isso aconteceu? A bispa fala muito isso, que quando a pessoa ela tem que se afirmar muito, é porque ela tem uma baixa autoestima. Quando a pessoa ela tem que se julgar muito melhor do que qualquer outra, é porque ela tem problema com ela mesma, ela não consegue se aceitar, e por isso ela tem que mostrar para todo mundo que ela é a melhor. E foi assim que Saul fez. Saul ele se colocava numa posição que ele era o intocável, ele era o cara que podia fazer o que ele quisesse, ninguém ia tirar ele, e ele faria ali o que ele quisesse até o tempo que ele morresse. Isso era o que tinha na cabeça de Saul, porque ele foi colocando em cima daquilo que ficou lá atrás, daquela ideia que ele era incapaz de ser rei. Ele foi colocando essas coisas, foi colocando esses pesos, até que uma hora isso não aguentou mais, quando ele começou não só a se achar o melhor, mas ultrapassar todas as leis de Deus e querer fazer o que ele queria. Foi o que aconteceu em 1 Samuel 13. Pode abrir em 1 Samuel 13, como é que está aí o pessoal do vídeo? Quem trouxe Bíblia aí, abre na Bíblia, abre aí no celular. Vamos ler junto aí. Aleluia. Dá glória a Deus aí, vamos lá. É 1 Samuel 13, 8. Vamos lá. E fala assim, E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu o que? Acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro, para o saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se juntado em Miquimás. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Bom, por que ele fez uma coisa tão errada? O que ele fez de tão errado aqui? Deixando bem claro, quem podia oferecer sacrifício naquela época era só sacerdote. Se você não era um sacerdote, você não podia oferecer um sacrifício. Você tinha que levar até o sacerdote por estar em santidade, por já ter um laço com Deus, uma aliança com Deus, ele podia entrar ali no local sagrado e podia oferecer esse sacrifício. Você não poderia, o rei não poderia, o presidente não poderia, ninguém poderia. Não existe uma pessoa que podia além do sacerdote. E quando Saul viu que ele tinha uma guerra para enfrentar
mas que Samuel estava demorando, ele demorou um dia a mais ou menos do que ele tinha falado. Falou, sabe de uma coisa? Traz aí as coisas que eu mesmo vou sacrificar. Já vi Samuel fazendo isso tantas vezes, por que eu não posso fazer? E aí foi o começo da queda de Saul. Esse foi o primeiro ponto da queda de Saul. Ele começa desobedecendo a uma ordenança lá da lei mosaica, lá de trás, cara, uma ordenança que Deus tinha colocado para todo o povo de Israel. E ele fugindo dessa ordenança, Deus já começa a se desagradar, Deus já começa a tratar no coração, até de Samuel mesmo, mostrar que Saul já estava perdendo ali o seu coração, já estava perdendo ali o seu reinado. Beleza. O que mais que ele fez? Né? Ele depois foi para uma guerra contra os filisteus. Isso é uma história que bastante gente já pregou sobre, né? Então eu vou passar rapidinho. Foi para uma guerra contra os filisteus, contra os amalequitas. E ali, quando ele foi para a guerra contra os amalequitas, ele chegou ali contra aquele povo, e Deus falou, destrói tudo, bota fogo em tudo, eu não quero saber de nada que tiver ali. E quando ele vai para atacar, ele ganha a guerra, mas ele leva o rei como prisioneiro. Ele corta os polegares do rei e acorrenta o rei no pé da mesa dele. E o resto das coisas, ovelha que estava boa, ouro que estava bom, ele traz para sacrifício. Ele fala assim, por que eu vou jogar fora tudo isso aqui que está bom? Se eu posso aproveitar, se eu posso fazer alguma coisa com isso. E Deus ali naquele momento, nem precisou chegar Saul para falar para Samuel o que tinha acontecido. Deus já chama Samuel e fala, o tempo de Saul acabou. O coração dele já não é mais o mesmo. Ele começou a deixar sair, vamos dizer assim, a colocar para fora isso que ele tinha dentro dele, e começar a viver como alguém que não está nem aí para a vontade de Deus. E foi o que começou a acontecer com Saul, né? No começo ali, nesse momento que aconteceu isso, o Espírito do Senhor diz na Bíblia que ele se retira de sobre Saul, né? E o que acontece? Deus permite que um espírito atormentador venha atormentar Saul, ou seja, um demônio venha cutucar Saul. E é isso que acontece. Saul ele começa a deixar de ser aquele cara que tinha, né, tudo para ser um perfeito rei, e ele começa a ter problemas até dentro dele mesmo. Aquilo começa a ser de tal maneira que ele não consegue se conter. Isso que vem dentro dele começa a tomar a vida dele, que ele tem vários momentos que ele tem como se fosse crises de ficar endemoniado mesmo, entre aspas. E ele vai ficando ali com aquilo crescendo dentro dele, aquilo aumentando dentro dele, e até ele chega para um dos seus servos e fala, quem sabe tocar harpa aqui, quem é um levita mesmo para vir aqui e tocar harpa e tirar esses demônios de dentro de mim que me atormentam. Aí eles falaram de Davi. Foi assim que Davi conheceu a Saul, e foi assim que começou essa parte da história. Enfim, voltando para Saul. Saul então, dentro dele, começou a ter algo que ele já não conseguia mais controlar. Começou a ter uma vulnerabilidade nele, porque ele começa a ficar cada vez mais fora de si e cada vez mais fora de Deus. Ele começa a não ter mais nada de Deus dentro dele, e começa a viver simplesmente aquilo que ele sabe e aquilo que ele tem. E se ele chegou até aí onde ele chegou, foi porque Deus colocou ele, não foi porque simplesmente ele era bom. Deus escolheu ele e colocou ele naquele lugar. E esse foi o motivo maior da queda de Saul. E ali começa a ir piorando, até que naquele momento vem ali agora sim do povo filisteu, Golias, numa guerra contra o povo de Deus. E nessa guerra vem, como todo mundo já conhece a história de Golias com Davi. Davi vem, toma frente, mata o gigante, e todos ali começam a cantar que Saul matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E ele começa com aquela baixa autoestima dele, deixar aquilo externar cada vez mais, deixar o monstro que tinha dentro dele começar a rasgar o peito dele e sair para fora de fato. E ele começa a perseguir que nem louco Davi. Ele perde a estribeira. E pra vocês terem uma noção, como ele vai ficando maluco, como ele vai ficando fora de si, ele começa que ele vai atrás de Davi que nem doido. E tem momentos que Davi sabe onde Saul está. Davi chega ao ponto de cortar um pedaço do manto de Saul e mostrar para ele que ele não matou Saul porque ele não quis. Cara, pensa no seguinte, Saul, ele era um cara com todo o treinamento militar possível. O cara, ele antes de ser rei, ele já era treinado militarmente. O cara antes de ser rei, ele já era pronto para defender Israel em uma guerra. Já Davi não, essa época que ele ainda era pequeno, ele ainda era novo, e ele ainda tinha acabado de derrubar ali o gigante.
Ele não sabia nada de guerra. Ele não era um cara preparado, um perito. Tanto é que ele não tinha armadura, ele não tinha espada, não tinha nada. Quando ele lutou contra o gigante foi na funda, foi no estilinguinho. E o que aconteceu? Saul, mesmo sendo 1000 vezes mais preparado para a guerra, ele conseguia ficar tão abobado que Davi chegava até ele, cortava um pedaço do manto dele e ele nem via, nem prestava atenção, não conseguia perceber. E isso foi acontecendo e Saul foi se afundando nesse ódio que vinha dentro dele. E Saul foi se afundando nessa ira que veio tomando o coração dele cada vez mais. E simplesmente uma fraqueza, uma vulnerabilidade começou a se tornar realmente algo destrutivo. Algo que vinha para realmente derrubar. Porque quando Saul ele chegava para o povo e falava, eu estou atrás de Davi, eu quero matar Davi, eu vou catar ele, tudo. O povo falava, não, Davi ele sempre foi bonzinho, sempre esteve aqui com a gente, é o filho de Jessé, cara. Tem um dos momentos que realmente Davi vai, fica do lado dele com Saul ali dormindo, ele vai, corta um pedaço do manto de Saul, se retira, depois Saul vai doido e fala, quem que deixou chegar Davi até aqui? Ele fala, Davi é nosso filhinho, cara, Davi derrotou o gigante, o que você está fazendo? Por que você está desse jeito? Mas Saul não liga para isso e manda matar o cara também. Saul ele estava totalmente fora de si. Tanto é que uma das últimas coisas que ele foi fazer, ao invés de ir se consultar com Samuel, como era o comum, falar com o sacerdote para ter uma consulta direto com Deus, ele foi para Pitonisa lá, que era uma adivinhadora, que era como se fosse, nos dias de hoje, aquelas que cola no poste assim, traga o amor desejado em 3 dias. Desse mesmo naipe assim, ele foi até Pitonisa para tentar ouvir a voz dos mortos e tudo mais. Mas não, cara, ele estava tão perdido, tão louco, com aquela raiva que tinha dentro dele, que ele não sabia mais de porcaria nenhuma que ele estava fazendo. Ele não sabia para onde ele estava indo. Ele não sabia mais o que fazer com a vida dele, cara. E isso foi triste. Porque depois disso, começou a vir novamente a guerra, e eles enfrentaram novamente os filisteus. E fala ali que os filisteus o feriram, durante a guerra, mataram ali o seu filho, Jonatas, e começaram a dizimar o exército de Saul. E o que acontece? Ele chega para o seu pajem de armas, que era o cara que ficava ali do lado dele o tempo todo da guerra, carregando as armas, defendendo quando era preciso, e fala, cara, pelo amor de Deus, pega a sua espada e enfia aqui no meu coração, que eu preciso morrer, eu não quero mais viver. E o cara fala, não, pelo amor de Deus, o senhor é servo do Deus Altíssimo, eu vou fazer isso com o senhor, como que eu vou fazer isso? E Saul, num ato ali de estar fora de si tanto, e com um desespero tão grande, ele pega a sua própria espada, coloca no chão e se lança sobre ela. E Saul ali se mata, assim como foi com o Hulk, ele é morto pela própria arma dele, pela própria arma que ele mesmo criou. Cara, isso é louco, isso é muito louco, porque quando você olha para a vida de Saul, você fala, o cara, ele tinha tudo para ser o melhor rei de todos. Você falando fisicamente, você fala é a mesma coisa que você fala, é um cara que pegou ali para governar, o cara que tem todo o estudo necessário para dominar a terra, para conversar com as pessoas e ser realmente um rei. Era um cara que ganhava toda a guerra que ele entrava, ele ganhava, ele ia para cima, juntava o povo e ganhava as guerras. Israel cresceu de tal maneira em riqueza mesmo, que depois para Davi foi muito fácil quando Davi assumiu, e para Salomão então foi mais fácil ainda, que o povo de Israel foi tendo cada vez mais dinheiro. Então você olha e fala, esse cara não tinha nada para dar errado, mas o maior inimigo dele foi ele mesmo. O único inimigo que conseguiu abater de fato Saul foi ele mesmo. Você vê que todas as guerras que ele enfrentou antes da sua morte, ele não foi nem ferido, não fala de ferimentos a Saul, não fala de ataques diretos a Saul, de Saul ficar agonizando, de quase morrer. Saul ele era um cara, ponta firme. E o único adversário que conseguiu tocar ele foi ele mesmo. Foi a emoção dele que abriu, ele deixou que as coisas de fora entrassem dentro dele e começassem a corroer quem ele realmente era. Da mesma maneira que o Hulk, o Bruce era ali um cientista brilhante, cara. E quando o Hulk vem, até dito em alguns momentos nas histórias em quadrinho, que o Hulk ele toma conta e consegue aprisionar o Bruce dentro da cabeça dele. É a ponto de falar, jogar de lado mesmo quem ele é, para poder ficar que a raiva domina tudo, que aquilo que é totalmente contra os frutos do Espírito, contra quem é uma pessoa espiritual, acaba tomando conta. Beleza.
Fernando, você falou 2 histórias legais, agora a gente sabe 2 histórias novas. Mas, e daí? E daí? O que eu tenho a ver com essa história que você contou? Eu não sou o Hulk, não fico verde. Eu não sou Saul, não sou rei de lugar nenhum. Eu não tenho espada, não tenho nada disso. Não tem nem o perigo de eu me jogar na espada, porque eu não tenho. Só tem faca de rocambole. Faca de rocambole não corta, né? Bom, o que eu tenho a ver com isso? Por que a gente está falando disso nesse lugar? Bom, você pode, cara, você pode ser o melhor de todos. Você pode ser o mais inteligente, você pode ser o mais forte, você pode ser o mais rico, você pode ser o cara, o presidente da tua empresa. Mas quando você deixa ser domado pelas suas próprias emoções, você dá brechas realmente no seu emocional, para que outras coisas entrem e tomem o lugar do Espírito Santo, tomem o lugar de Deus, aí, cara, é o começo da tua queda. Esse é o caminho da tua queda. É como se você tivesse dentro de você uma bomba relógio, que, a qualquer momento ela vai explodir, você não sabe quando, mas no momento que explodir, cara, depois você só tem que recolher os cacos, só limpar a cidade que você devastou, só limpar as amizades que você desfez. Isso é muito pesado, porque da mesma maneira que foi ali com Saul, o nosso maior inimigo de todos os dias é o nosso emocional, são as nossas emoções. E por que eu digo isso? Porque enquanto você está são da cabeça, você está bem, você está feliz, as coisas estão dando tudo certo e você está em Deus, cara, você está cheio de Deus por dentro, você não abre brechas para que outras coisas possam entrar em você, e você está ótimo, você está firme. Se vier o vendaval, a tempestade que vier, pode vir coisa ruim, pode, mas você vai aguentar. Agora, a partir do momento que você abre suas emoções e deixa se esvaziar da presença de Deus, imagina realmente como uma caixa, né? Deus te fez uma caixinha ali fechada, com porta, com tranca, com tudo. E cara, Deus, para Ele entrar em você, realmente poder dominar a tua vida, você tem que abrir essa tampa, você tem que deixar ser cheio de Deus. Mas as suas emoções fazem parte dessa tranca, as suas emoções fazem parte da fechadura da caixa. Quando você abre as suas emoções, você se deixa totalmente disposto a perder aquilo que está dentro de você. Por isso que na Bíblia fala até, que você pode se irar, mas não pode pecar. A partir do momento que você está irado, você está com as emoções abertas, com a caixinha aberta. Aí para você colocar algum lixo dentro de você, assim, rapidinho, está com a tampa aberta, está fácil. Mas quando você está fechado em Deus, você está selado realmente com a presença de Deus, suas emoções estão realmente firmadas no Pai, aí você vai poder enfrentar o que for. Podem tacar o que for naquela caixinha, podem pisar em cima, que não vai quebrar. E o que está ali dentro não vai sair, você não vai perder a presença de Deus. Amém? Deu para entender? Beleza, então vamos continuar. Bom, e segundo a Bíblia, fala que a gente só consegue de um jeito fechar nossas emoções dessa maneira. Porque o homem, ele é um ser muito emocional, muito emotivo. Ele é muito, vamos dizer assim, pode acontecer qualquer coisa, que como eu falei aqui antes, o cara está bem, está feliz naquele dia, acordou com o pé direito, e de um momento para o outro, ele simplesmente, deixa aquilo tudo se esvair por uma coisa besta. O homem é um ser muito emocional. E o único jeito da gente conseguir manter nossas emoções fechadas é com a presença do Espírito Santo. E onde que isso está na Bíblia, Fernando? Você está inventando isso? Não, está na Bíblia, vamos lá. Está em Gálatas 5:16. Queria que vocês abrissem aí, para a gente fazer essa leitura rapidinho. Aleluia. Vamos lá? Alguém ainda não conseguiu achar? Qualquer coisa acompanha no telão, né? Mais fácil. Bom, vamos lá. Gálatas 5:16 fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Isso daí acho que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na igreja. Uma vez na vida cristã você já deve ter ouvido. Mas vamos lá. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados
pelo Espírito não estáis debaixo da lei, porém as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Bom, ou seja, dentro de você tem dois brigando o tempo todo. O tempo todo vão ter dois brigando. É a carne contra o Espírito. Essa luta vai ser diária e vai ser até a gente ir para a glória para não ter mais carne. Mas até aquele momento, a gente vai ter essa briga todos os dias da nossa vida. Essa luta todos os dias da nossa vida. E como que a gente faz para a gente vencer a carne? Dentro da carne vocês viram aqui as emoções que são faladas. Essa carne que ele está falando aqui nada mais é que essas emoções, esse Hulk interno que está querendo sair. E como que a gente vence isso? Está muito simples, está muito bem falado aqui. É com o Espírito Santo. Com a presença de Deus a gente vence tudo isso. Com o fortalecimento do nosso espírito, nós nos tornamos prontos para vencer a carne em qualquer circunstância. E é bem claro aqui também pelo que eu estou falando. Quando você está falando de bondade, benignidade, mansidão, temperança, longanimidade, são coisas que você realmente vai conseguir controlar as suas emoções. São coisas que se você tiver dentro de você, bem estabelecidas, cara, você não vai ter problema com isso. Você pode ter certeza disso. Enquanto você tiver o fruto do Espírito completo em você, você vai poder ficar tranquilo quanto a isso. Mas beleza, vamos lá, vamos continuar. Viver cheio do Espírito Santo que a gente está falando aqui, se encher dessa presença de Deus, para não dar espaço para a carne tomar conta. Glória a Deus. Viver não dando espaço para a carne tomar conta. Como que a gente faz isso? De que maneira que a gente faz isso, às vezes a gente confunde com vir aqui e sentir por momentos a presença de Deus, com você ser cheio de fato do Espírito Santo. As duas coisas têm alguma relação? Tem, mas não é uma coisa totalmente igual a outra. Você vir, você se encher da presença de Deus, você pular diante da presença de Deus, você falar em línguas, é maravilhoso e fortalece? Sim. Mas são as suas atitudes, quando você põe o pé para fora da igreja, que vão te dizer se o Espírito Santo vai continuar dentro de você ou não. Não adianta nada, você vir até aqui, você pular no Espírito, você se encher ali da presença, do mover mesmo, que a gente chama, e não estar cheio dos frutos do Espírito, e não estar cheio daquilo que o Espírito Santo tem para colocar como firme na tua vida. O mover de Deus é bom, é gostoso, é importante para a gente ficar firme, é legal, é bom, é muito bom, é a melhor, eu falo que é a melhor sensação da vida, cara, não tem coisa melhor. Mas se você não tiver firmado no teu coração a presença do Espírito Santo, que não é o mover é momentâneo, mas a presença é perpétua. O mover, a visita do Espírito Santo é por um momento, mas quando você está falando de viver no Espírito, é uma vida com Deus. E ter uma vida com Deus passa por você realmente desejar Deus todos os dias na tua vida, desejar mais do que qualquer outra coisa, amar mais do que qualquer coisa que possa ter no mundo, cara. Ter aquela paixão que, eu não vou largar nunca esse Deus. Aleluia. E esse é o amor que a gente precisa alimentar todos os dias. Um amor que fortalece o teu espírito. Algo que não deixe que as coisas de fora influenciem você. Aleluia. Bom, se buscarmos viver em Cristo, viveremos e nos encheremos de Cristo. Mas se a gente buscar viver com os pesos do mundo nas nossas costas, a presença de Deus vai se esvaindo, e vai chegar uma hora que você vai estar vazio, vai estar fraco, e não vai nem saber porquê, vai falar, poxa, mas por que isso está acontecendo comigo? Poxa Deus, eu vou na igreja todo domingo, poxa Deus, eu até faço parte de célula, mas se você não tiver
com o seu coração focado em Deus, não adianta nada, cara. Não adianta nada. Quando você vier para a igreja, é uma coisa que, para quem viveu muitos anos na casa de Deus, como eu, né, desde pequenininho estou aqui, é uma coisa muito simples, mas é difícil, não é fácil. É simples de entender, mas não é fácil. Você não pode vir para a igreja no automático. Você não pode viver uma vida com Deus no automático. Não existe vida com Deus no automático. Na Bíblia fala que quando a gente vem para a casa do Senhor e quando a gente oferece um culto ao Senhor, tem que ser um culto racional. Como que você vai oferecer um culto racional se você estiver ligado no automático? O seu culto tem que ser de coração. Você precisa se entregar. E se entregando, Ele vai se encher e você vai poder vencer qualquer coisa que a carne vier contra você. O culto tem que ser racional. O que é o culto racional? Ficar se perguntando se as coisas são dessa maneira ou não. Não, mas quando você vier por aquelas portas, quando você fechar a porta do seu quarto e for falar com Deus, quando você tivesse um momento de intimidade com Deus, você tem aquele momento de intimidade, você viva aquilo, você se entregue para Deus. E essa entrega vai provocar o mundo espiritual e vai trazer sobre você a presença de Deus. Isso é viver Deus. Isso é viver o Espírito Santo. Isso é viver na presença de Deus. Aleluia. Bom, quando a gente deixa Deus ser Deus na nossa vida, pode vir guerra, pode vir o problema que for. Não é que você não vai sofrer esses problemas. Deixa bem claro isso. Não é que você nunca vai ter um problema, que você nunca vai ficar triste, que você nunca vai ficar angustiado, que você nunca vai ficar nervoso. Muito pelo contrário, o inimigo vai tentar te cutucar. Mas vai depender de você sucumbir a isso ou não. Quando vem o problema, quando você está cheio de Deus, você tem onde se apoiar. Você já foi numa piscina de ondas, até foi no mar, em alto mar, assim, um pouco mais alto, que quando você começa a não ter mais o controle sobre o seu corpo, quando vem o mar, você vai com a onda, assim, você até sobe com a onda. Você não tem mais controle sobre o seu corpo. Tanto é que chega a hora que a maré bate, a gente vê aqueles vídeos na internet que a galera rola assim no chão. E fica tudo cheio de areia e tudo mais. Então, tomando esse ponto aí, quando vem a maré e você não tem onde se segurar, ela vai bater e vai te derrubar. Quando vem a maré, vem o vento, mas você tem um ponto firme para se segurar, para se apoiar, cara, você vai ficar de pé. Pode ser difícil, você pode tentar se agarrar com as duas mãos, você pode precisar grudar naquilo, mas você vai conseguir ficar de pé. É a mesma coisa com Deus e sem Deus na nossa vida. É a mesma coisa de viver uma vida espiritual e viver uma vida carnal. Quando vem o problema, vai vir o problema para os dois. Vai vir o problema sobre a sua vida? Vai. Eu não vou mentir. Jesus falou isso, que no mundo a gente vai ter aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como a gente vence o mundo? Se sustentando no Espírito, se sustentando em Deus, deixando com que aquilo que é nosso ponto forte, nossa firmeza de fato, seja Deus. E quando a gente faz isso, pode vir onda, pode vir vento, pode vir tempestade, o que for, se você estiver firmado em Deus, você vai continuar firme, você vai sentir aquela adversidade, mas quando passar você vai falar, nem foi tão ruim assim, nem foi de boa, foi tudo bem, passou rápido, amém? Bom, beleza, mas e se no pior dos casos eu perder minha calma? Eu realmente, deixar com que as minhas emoções me tomem, com que minha raiva me tome, com que eu seja tomado de fato por isso que vem de dentro de mim, que não é bom, que eu deixei entrar. Como que eu faço para me libertar, para tirar esse monstro verde de dentro de mim? Você não precisa terminar como Hulk ou como Saul. Você não precisa terminar como eles. Deus não quer isso para você. E a morte que é falada aqui, a gente está falando de vida espiritual. A morte espiritual é você estar fora dos caminhos do Senhor. É você chegar no dia que Jesus vier para buscar a sua igreja e você não ir com Ele. Isso é a morte espiritual. E cara, Deus não tem isso para você. Deus não tem isso para mim. Deus não tem isso para nós. Aleluia. E como que a gente pode se libertar? Bom, vamos abrir em Gálatas 5:1. Gálatas 5:1, está pertinho do que a gente já leu. E de fato, para a gente viver essa liberdade, a gente tem que se libertar por Cristo. Jesus ele já veio e já nos libertou. Jesus ele já veio e já colocou a liberdade nas nossas mãos.
O que a gente tem que fazer para se libertar é simplesmente se sentir livre, poder colocar todas as nossas dificuldades aos pés da cruz. Aleluia. Como está aqui em Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Cara, quando você tem um problema e você quer enfrentar aquilo sozinho, é se submeter debaixo do jugo da escravidão. Quando você tem realmente uma dificuldade com o pecado e você quer lutar contra aquilo sozinho, é se submeter ao jugo da escravidão. Deus já não tem mais isso pra gente. Deus quer que você viva livre. Foi para a liberdade que Ele te libertou, não para você voltar para as correntes que você tinha antes. Aleluia. Ele tem isso para nós, Ele tem essa liberdade para as nossas vidas. Então o primeiro ponto é: liberte-se com aquele que já te libertou na cruz. Seja livre. Segundo ponto, está em Efésios 4:26. Está pertinho aí de Gálatas, é fácil de achar. Bom, está no 4:26, que até é uma palavra que eu comentei agora há pouco. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Ou seja, cara, pode acontecer de você ficar irado, pode acontecer, mas não deixa isso tomar a tua vida. Irar, você até pode se irar, mas cara, vigia para não dar brecha. Vigia para não deixar Satanás tomar a tua vida através desse momento de descontrole. Se coloque de novo no lugar. Uma coisa que minha mãe sempre falava, sempre que a gente estava nervoso, sempre que tinha uma prova, sempre que tinha uma entrevista, alguma coisa importante, até hoje a gente faz isso. Você para 1 minuto, cara, e você começa a respirar, inspirar e soltar o ar. Inspira e solta o ar. E você fala assim, ó: eu inspiro a paz do Espírito Santo de Deus. Não é assim que faz, mãe? Ó, aprendi, alguma coisa eu aprendi. Eu inspiro a paz do Espírito Santo de Deus. Eu inspiro a paz do Espírito Santo de Deus. Traga para si realmente essa paz, para que você possa fechar essa brecha antes que você peque, para que não chegue até o ponto de você se entregar realmente às obras da carne. Amém? Bom, vamos lá. Em 2 Coríntios 1:9 agora. Vamos lá, 2 Coríntios 1:9. Vamos lá. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Voltar um pedacinho aqui. Para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Aleluia. Então, esse terceiro ponto aqui que eu estou falando, para que realmente você possa se libertar desse monstro verde na tua vida, põe as suas expectativas, as suas ansiedades, os seus problemas, as suas dificuldades em Deus. Coloca nele. Cara, a gente não é nada, a gente não aguenta. Se vier uma pressão, se vier um problema maior, a gente se desespera. Mas Deus não, cara. Deus é dono de tudo, dono de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo o poder. Ele pode realmente salvar, Ele pode libertar, Ele pode curar, Ele pode fazer com que tua vida mude hoje. Amém? Quem crê que sua vida pode mudar ainda hoje? Você vai sair dessa conferência uma nova pessoa, com seu coração cheio da presença de Deus e pronto para enfrentar todos os super vilões aí do nosso dia a dia. Aleluia. E por fim, está em Mateus 6:6. Vamos lá. Foi até para ir de encontro com uma coisa que a Supermão me falou aí. Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está no oculto,
e teu Pai que vê o que está no oculto te recompensará. O que eu quero dizer com isso daqui? Pelo amor de Deus, fecha suas emoções, meu filho. Larga esse Facebook como diário. Para que você vai ficar chorando no Face, meu Deus do céu? Quando você coloca suas coisas no Facebook ali, é uma coisa que até a Verinha, cadê a Verinha? Está aí ainda? Que a Verinha fazia muito, quando ela começou a mexer no Facebook. Ela falava assim, pô filho, eu ia e cutucava ela, falava, ô Vera, você adicionou tal pessoa, hein? Você adicionou aquele velhinho lá, hein? Você adicionou aquele velho lá, eu tô de olho em você, Vera. E eu falava isso pra ela, ela falava, vocês ficam vendo minhas coisas, vocês ficam vendo minha intimidade. Eu falava, Vera, o que você coloca ali é pra todo mundo ver. Quando você põe no Facebook, até a pessoa que não é sua amiga às vezes consegue ver o que você está colocando. Para que você vai dar essa brecha, abrir suas emoções dessa maneira? Cara, Jesus, Ele sabe o que está acontecendo na tua vida, Ele sabe o que está acontecendo no Facebook, sabe. Mas você não tem, como a Superman me falou, eu nunca vi ninguém adicionando Jesus como amigo no Facebook. Abra teu coração dentro do teu quarto, com a tua porta fechada, se abra com o seu líder de célula. Cara, fale com quem pode te ajudar. Não fale para qualquer pessoa que só vai jogar mais lixo onde já tem. Quando você está fraco, meu, é batata assim. O pessoal que costuma fazer textão no Facebook, desabafar no Facebook, meu, é batata. A pessoa posta aquilo e você vê pessoas que você conhece a vida indo até o mesmo post e falando besteira em cima do mesmo post. Vamos dizer assim, um lixo que você jogou ali só atrai mais lixo. Quando você olha assim, tem um balde aqui, coloquei um balde aqui, vem uma primeira pessoa, isso aqui não era um balde de lixo, isso aqui era um balde que eu estava usando para, sei lá, transportar água. E vem uma primeira pessoa e joga um copinho de plástico aqui dentro. O que esse balde vira? Cara, eu garanto para você que não vai ser o único copinho que vai estar lá dentro. Daqui a pouco vem outro, tem um lixo aqui, vai jogar dentro. Tem um lixo aqui, vai encher esse lixo até transbordar, meu filho. É a mesma coisa o teu Facebook, tuas emoções. Quando você joga lixo no Facebook, o pessoal acha que seu Facebook é lixeira, que tua vida é lixeira. Eles vão achar que eles podem tacar qualquer lixo em cima de você. Então, meu filho, para com isso, pelo amor de Deus. Então esse é o último ponto aqui dos 4, né? Só retomando aqui. Liberte-se com aquele que já te libertou na cruz. Irá até pode, mas você vigia para não dar brecha, se controla. Ponha todas as suas expectativas nele, no que pode resolver suas coisas. E com isso, feche suas emoções, larga o Face como diário. Se for chorar, que seja para Deus, que seja com o teu líder, que seja com alguém que pode de fato te ajudar. Ou seja, viva livre. Viva livre. Bota essa fera dentro de você para correr, bota essa carne para longe de você e viva uma vida de intimidade com Deus. Amém? Queria que vocês ficassem de pé agora. Aleluia. E que você pudesse realmente abrir agora as suas emoções, mas abrir para aquele que pode resolver. Que você pegasse aquela caixinha que eu falei das emoções e agora nesse momento abrisse essa caixinha. Deixa Deus fazer uma limpa nas suas emoções. Deixa Deus botar para fora o que está te atormentando, o que te faz peso, mas não é bom para você. Feche seus olhos nesse momento. Começa aí a pensar e a pedir para o Espírito Santo trazer à memória aquilo que você precisa tirar de você. Começa a pensar e começa a dar liberdade para que o Espírito Santo trabalhe em você. Bom, eu vou fazer aqui uma oração. Quero pedir que os obreiros possam entrar realmente nos corredores, possam tocar as vidas, possam fazer realmente essa limpeza. Sejam anjos do Senhor para trabalhar na limpeza desses corações. Você que é intercessor, mesmo que você esteja na sua cadeirinha, sai e ajuda a interceder. Se você é oficial, é diácono, vem aqui para ajudar a impor as mãos. Todos que puderem aí, nos ajudem por favor nessa oração, amém? Então vamos juntos, vamos começar essa oração. Abre o teu coração e deixa Deus trabalhar em você. Espírito Santo de Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu coloco agora, Pai, as vidas dos teus filhos nas tuas mãos. Eu coloco agora nesse momento, Pai,
cada sentimentozinho, por menor que seja, por mais escondido, até aqueles que estão debaixo do tapete, até aqueles que estão no cantinho da parede escondidos. Senhor, nesse momento, nós buscamos uma transformação da Tua parte. Nós sabemos que só o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas. Nós sabemos que só o Senhor pode trazer mudança nos nossos corações. Deus meu, em nome de Jesus, Pai, eu coloco, Pai, cada vida que entrou aqui nesse lugar com uma angústia, com uma dificuldade, com uma dor, com uma mágoa. Chorei, calabaçorei, canderei, calabachou. Começa a tratar esses corações, Espírito Santo. Eu clamo a Tua presença que venha aqui nesse lugar. Eu clamo que venha, Senhor, a Tua glória. Chorei, calabaçorei, canderei, calabachou. E se você está aí, está sentindo vontade de chorar, agora é o momento de você chorar. Se você está sentindo vontade de colocar para fora, agora é o momento de você poder de você jogar para fora. Dê liberdade ao Espírito Santo trabalhar. Dá liberdade para Ele trabalhar na tua vida. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Eu quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh Senhor, toma as nossas vidas essa tarde. Toma nossos corações, Senhor. Nós não queremos mais ser nós mesmos. Nós queremos ser o que o Senhor deseja de nós. Nos enche de Ti, Pai. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar, meu coração é o Teu altar. Eu quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Eu quero ouvir o som do céu. Oh,